22 minutos, a nova lei do autoconsumo entra em vigor na próxima terça-feira. O novo regime vai permitir que o consumidor produza eletricidade em casa para consumo próprio, uma forma de poupar na conta da luz. Antes, toda a eletricidade produzida através de painéis fotovoltaicos, por exemplo, tinha de ser vendida à rede. Assim, qualquer particular ou empresa vai poder produzir a sua própria energia elétrica. A poupança poderá ser de 200 euros se a fatura da luz rondar os 600 euros por ano. É convidado do Diário da Manhã Ricardo Pereira, técnico da DECO Proteste. Muito bom dia, obrigada pela presença. Explique-nos então, a partir de agora, tudo aquilo que se produzir pode ser consumido. Exatamente. O Decreto-Lei 153 de 2014 foi aprovado em outubro do ano passado. Trouxe uma revisão, digamos assim, ao paradigma que suportava a questão da produção de eletricidade nas casas dos consumidores diretamente e introduz, acima de tudo, agora a nova vertente do autoconsumo, ou da produção distribuída, também pode ser assim apelidado. Portanto, antigamente, como foi dito, toda a eletricidade produzida na casa do consumidor tinha que ser vendida toda ela, na sua totalidade, à rede. O novo decreto-lei ainda, digamos assim, permite essa vertente, se o consumidor, assim, o consumidor produtor assim o quiser, mas introduz a possibilidade de parte dessa energia, parte dessa eletricidade, ser consumida internamente na própria instalação de utilização do sistema. O que é mais vantajoso? O que é mais vantajoso? O paradigma anterior basicamente assentava na questão de havia uma possibilidade de nós instalarmos os painéis ou um sistema de produção de eletricidade, não nos vamos focar só no fotovoltaico, podemos estar a falar do eólico, entre outros, e após isso, portanto, após a instalação, toda a eletricidade era vendida e era paga, era remunerada ao produtor, vamos chamar-lhe produtor, com uma tarifa, digamos assim, bonificada, acima das tarifas de compra. Portanto, era um modelo de negócio que era relativamente interessante porque éramos remunerados, digamos assim, a um preço muito acima daquilo que por norma nós comprávamos a eletricidade. Essas tarifas têm vindo a acabar, tem-se vindo a registrar uma aproximação às tarifas de compra, inclusivamente até inferiores, e portanto, digamos que esse modelo de negócio deixou de ser interessante e isso levou, entre outras situações, a que o próprio mercado das energias renováveis entrasse um pouco em estagnação. Isso associado às questões que nós vivemos nos últimos 2, 3 anos, e por também eram investimentos elevados, tudo isso contribuiu. Portanto, tal como se verificou em vários países da Comunidade Europeia, onde se tem mexido na parte legislativa para suportar estes novos regimes, Portugal foi dos últimos países a aderir e a alterar, digamos assim, o regime legal. E esta abertura para o autoconsumo torna-se interessante porque abre aqui, portanto, a lei facilita e tenta desburocratizar o acesso a estes sistemas de produção de energia de baixa potência. Eu dou-lhe o exemplo, até 200 watts, um sistema muito pequeno de 200 watts, inclusivamente o consumidor final nem tem que dizer que o tem instalado, portanto, numa situação ideal. Pode produzir sem dar... Exatamente, portanto, são kits, e é aqui que nós, da Proteste, vemos que possa existir aqui algum interesse do ponto de vista de mercado. Estamos a falar de sistemas em que o consumidor pode ir, por exemplo, a uma grande superfície, adquiri-lo, levá-lo para casa, ligá-lo e começar a produzir. Portanto, nós temos até 200 watts essa situação, temos depois um intervalo de 200 a 1500 watts, onde é necessário fazer uma comunicação prévia numa plataforma informática que vai ser criada, e depois, superior a 1500 watts, já assim, além da questão da comunicação prévia, a obtenção do certificado de exploração. Portanto, essa é depois a outra parte, não é? Se alguém optar nestas duas opções, se optar por vender, precisa de uma série de autorizações e de licenças. Exatamente. Portanto, daí que eu tinha dito originalmente que portanto, este novo Decreto-Lei do 153 acaba por manter as mesmas regras do jogo, digamos assim, para quem queira operar na maneira antiga, digamos assim. Portanto, se nós quisermos estar um sistema para vender ou para vender a sua totalidade, o Decreto-Lei continua a estabelecer as regras. Obviamente que abre aqui a porta para esta questão do autoconsumo. Portanto, voltando aqui a focar um bocadinho mais no autoconsumo, qual é aqui o interesse? O interesse é a poupança que antigamente, ou o ganho que antigamente um produtor tinha porque vendia a eletricidade, agora o consumidor produtor vai ter essa poupança no facto de não comprar eletricidade. Podemos nós pensar assim, ok, 200 watts é uma potência baixíssima, mas façamos um raciocínio aqui um bocado mais abrangente.
Nós, no nosso teste que fizemos durante 2013 e que foi publicado em 2014, no início de 2014, medimos os consumos, que pessoas chamam de consumos parasitas ou consumos escondidos das nossas casas. São esses consumos que todos os aparelhos nós temos ligados à corrente constantemente estão a ter. E nós medimos portanto, só nos focámos em 3 áreas distintas, portanto, os aparelhos que temos nas salas, as boxes das televisões, os routers, tudo em stand-by, tudo em stand-by. Nessa eletricidade. Só nessas 3 divisões nós medimos picos de 70, 80, 90 watts. Isso equivale a termos uma lâmpada antiga das de incandescência. Sempre ligada. Sempre ligada. Portanto, se nós aumentarmos isto para frigoríficos, os aparelhos que nós temos na cozinha, nós facilmente começamos a ter valores que andarão perto dos 150, 180 watts de pico. Quer isto dizer o quê? Que um sistema destes pequeno, instalado numa varanda, numa janela, poderá automaticamente estar a fornecer durante o dia, lá está, 70 watts que nós estamos a gastar nas outras coisas. Portanto, sendo uma potência baixa, acaba por ser uma potência vantajosa para nós. Exatamente. Aqui em relação, e peço desculpa estar a insistir nesta parte, mas é exatamente isso que interessa também às pessoas lá em casa. Se eu optar por produzir, o que é que eu, por vender, por consumir, aliás, o que é que eu tenho que fazer? Licenças e autorizações, que é isto? Portanto, instalar um sistema para autoconsumo. Aí, lá está, vai depender, primeiro que tudo, da potência que se quer do sistema. Até 200 watts, a pessoa compra o kit, instala o kit, ou pede para ser instalado, obviamente, e não tem que fazer, digamos assim, nada. 200 a 1500 watts temos que fazer um registro prévio numa plataforma. Acima de 1500 watts, além do registro prévio... Uma plataforma online? Online, sim, que vai ser agora, presumimos nós, criada... Terça-feira é publicado, entra em vigor. Entra em vigor, acreditamos que, a par como outras situações que já existiram, portanto, há um conjuntamento de portarias que ainda não foram, digamos assim, publicadas, que, digamos, estas portarias contêm informação muito importante para nós percebermos, na sua totalidade, as regras do jogo, e, portanto, até entre 200 e 1500 watts, esse registro nessa aplicação, nessa plataforma, e acima de 1500 watts, além desse registro, há a questão da obtenção de certificado de exploração. Portanto, há depois um conjunto de obrigações, e aí depois o consumidor terá que decidir se quer vender ou não o excedente, que é isso que complica muito. Exatamente, porque eu posso consumir aquilo que produzir, mas também posso produzir mais do que consumir. Exatamente, porque vamos imaginar esta situação, lá está, nós temos em nossas casas um consumo de 70 watts, mas o sistema dá-nos 200, o que é que eu faço aos restantes 130? Portanto, o decreto-lei abre a possibilidade de ser feita a venda do excedente. Nós, sinceramente, a nossa posição atual é que não compensa de todo. Não compensa vender ou não compensa produzir? Não compensa vender. Porque, ao contrário do que tem sido percepcionado, o custo de venda, portanto, o preço de venda da eletricidade não é igual ao preço de compra. Portanto, as pessoas não poderão ter a ilusão que, ok, eu compro em números redondos 1 kW de eletricidade por cerca de 20 cêntimos e eu vou vendê-lo também 20 cêntimos. Não. Portanto, estes dados que nos vão permitir calcular esse preço de venda ainda não os temos, não podemos ter uma projeção, mas as nossas projeções iniciais é que o valor será substancialmente muito mais baixo. Portanto, isso leva-nos aqui a outra situação muito importante nesta situação do autoconsumo. Portanto, como eu disse há pouco, o paradigma anterior era quanto mais melhor, digamos assim. Agora, o consumidor final terá que ter uma preocupação que é perceber qual é o seu perfil de consumo. Isto porquê? Porque terá que encontrar um sistema que, em autoconsumo puro, sem venda, que é aí que nós achamos que é a grande vantagem, a potência, digamos assim, disponibilizada pelo sistema seja totalmente absorvida pela sua instalação. Não haver desperdícios. Não haver desperdícios. Há situações paralelas que também poderão ser exploradas, nomeadamente os sistemas de armazenamento. Portanto, nós poderemos, em sistemas mais complexos, ter uma bateria, porque, como nós sabemos, o sol nasce às 8 e põe-se às 6 da tarde. E há alturas do dia sem sol,